Olá, bom dia, bom dia. Gente, eu saí agora há pouco, acordei, abri as portas, tomei 2 goles d'água, não tomei café ainda, porque a esposa ainda vai fazer. Então, enquanto ela faz o café, eu vim fazer esse vídeo que eu não ia fazer. Aliás, esse vídeo eu ia fazer ontem. Tá tudo aqui marcadinho direitinho, era para ontem. Mas ontem eu não amanheci legal, cara. Ontem eu amanheci assim, sabe? É a idade, né? Eu não sei que também se é a mudança de tempo, não é nada, não estava sentindo dor, não estava sentindo porcaria nenhuma. O único problema é que eu estava sem graça. Ah, sem graça. Mas sabe uma coisa? Não vou fazer vídeo nenhum, não. Vou deixar pra lá. É que também eu não dormi bem, foi esse o detalhe. Também não sou mais nenhuma criança não, né, pô? Mas tudo bem, vamos lá. Então hoje eu dormi bem essa noite, legal. Amanheci bem, já vi as fotos, já, graças a Deus, já olhei. Olhei o sol, tá um sol bonito lá fora, não sei se vai continuar assim. Aí eu vesti essa blusa aqui porque aqui atrás é um pouquinho frio. Né? E também fazer uma presença. E pois, eu sou nordestino, cara. Então, pessoal, é, antes de dar disso, eu quero agradecer a todos. Muito obrigado aos que faz comentário no vídeo, nos meus vídeos que eu faço, meus comentários. Os comentários não é para tirar ninguém da fé, não é para criticar ninguém, é só praticamente para alertarem e se por acaso alguém conseguir sair fora da caverna. Por isso que o nome do canal é Voltando à Caverna. Eu estava na caverna e me desliguei, então eu voltei para ver se alguém quer sair daí, porque. E é perigoso, gente, é perigoso. Olha bem, eu não tenho intuito de machucar ninguém, eu não quero ser magoado, eu não vou magoar ninguém. Mas diante de um comentário que saiu, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Muito obrigado, escreve os comentários, me ajuda muito. Abre a minha mente, me mostra coisas, através de um comentário. E muito legal o comentário, gostei demais. Inclusive eu respondi lá pro rapaz, não sei se é rapaz ou é senhor, pelo jeito parece que é um senhor. E no comentário ele dizia, toma vergonha na cara, rapaz, você perdeu a fé na Bíblia, agora está dizendo que a Bíblia não é verdade. Aí ele cita lá embaixo, Satanás é o pai da mentira. E é verdade, eu gostei, respondi para ele, deu uma risadinha, é verdade. Perdi, né? E aí isso me inspirou, rapaz. Fiquei à noite, eu acordei 2 vezes na noite. Duas vezes que eu acordei pensando. Falei, legal, muito obrigado. De coração, obrigado demais. Aí eu falei, eu lembrei do que de um versículo, e nós vamos dar continuidade. Vamos ler esse versículo para dar pra eu fazer a conclusão do vídeo. E esse versículo está baseado em Malaquias, capítulo 2, versículo 17. Se você tiver paciência de ler comigo, a gente vamos ler passivamente para poder eu dar continuidade. Beleza? Pode ser? Dá o like no vídeo, se inscreve, olha o comentário, cara. Oh, foi legal, gostei. Mas vamos lá. Olha o versículo. Malaquias capítulo 2, versículo 17. Malaquias diz assim, ó. Vocês enfadais ao Senhor. Enfadais ao Senhor. Vocês irritam o Senhor. Com vossas palavras. Vocês irritam o Senhor com vossas palavras. Agora vamos ver os caras lá, os obreiros lá. E ainda dizeis, olha, Malaquias assim, vocês enfadais ao Senhor com vossas palavras. E ainda dizeis, em que? Em que nós enfadamos o Senhor? O versículo divide em 3 partes. Vocês enfadais o Senhor com vossas palavras.
Mas em que nos enfadávamos? Olha a resposta de Malaquias. Nisto que penseis e falais. Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. Olha só, os caras falaram para Malaquias. Qualquer que faz o mal passa por bons aos olhos do Senhor. Eu falei tanto isso, gente. Eu falei tanto isso. Mas vou concluir. Todos que passam por maus, que fazem o mal, os que é mal, passam por bons aos olhos do Senhor. E diz que ele se agrada desses. Mas aonde está o Deus da justiça? Onde está o Deus justo? Onde está o Deus justo? Onde está o Deus que faz juízo? Eu falei tanto isso. Eu falei tanto isso. No ano que eu fui separado da evangelista, eu trabalhava numa cidade e essa cidade estava passando por vários problemas quando eu assumi ajudar o pastor. Trocou de pastor, virou um chapéu velho, pastor. Era ligado a uma outra cidade, foi desligado da cidade, colocaram um pastor, depois o pessoal não aceitaram. Tinha um pastor antes que andava comendo a cunhada, aí virou um chapéu velho. Aí o chefão trocou várias, ele mandou um pastor aqui, deu um rolo desgraçado, não deu, depois veio um outro. Esse outro que veio para a cidade já veio fugido. Aí a turma já estava revoltada, então ninguém queria ajudar a esse pastor. Ninguém queria ajudar. Aí eu vi a dificuldade dele, eu cheguei e falei, pastor, eu era presbítero. Eu falei, pastor, pode contar comigo. Pode contar comigo. Eu vou ajudar o senhor. E comecei a ajudar ele. Era uma família meio enrolada, os filhos enrolados. A mulher dele também, a mulher meio enrolada. Gente, se eu contar minha história, aí eu vou mostrar para o senhor, companheiro. Eu acho que eu tenho vergonha na cara. Quem não tem são os líderes, que a Bíblia é dela. Eu vou mostrar um por um. Eu acho que eu tenho vergonha. Agora ele disse, eu acho que não. Mas vamos lá. Eu comecei a ajudar. E o trabalho começou a crescer. Essa cidade nunca tinha feito um congresso de jovens. Eu fiz um congresso de jovens num clube que tinha na cidade. Eu lutei uma semana de congresso. Inclusive coloquei até o título, Escapa-te por tua vida. Olha, mocidade do campo inteiro reuni, fiz um trabalho tremendo. Eu vou ver se eu tenho ainda uns panfletos que eu mandei fazer, que eu vou colocar aqui no meu cenário aqui, para ficar legal. Aí o trabalho começou, teve uma escola bíblica na igreja, eu reuni 4 ônibus só de jovens. Eu lotei o meio da igreja sede, só nessa cidade. Eu estou falando eu porque eu estava na liderança. Sabe que eu era secretário, ninguém queria ser secretário do pastor. Eu era tesoureiro, ninguém queria ser nada do pastor. E era o segundo dele. Olha só, eu trabalhava domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, sexta, direto.
ia ter uma separação de obreiros. Aí o pastor soube de cada congregação, olhando. Aí teve separação de diácono. Eu que fiz a lista, hein? Eu que fiz a lista. Para o pastor levar para a separação. Separar diácono, fulano, cigano. Porque eu conhecia o campo. Eu rodava o campo. Eu conhecia tintim por tintim no campo. Eu fiz a lista. Fulano, ciclano. Não coloquei meu nome. Esse aqui dá para estar na congregação como presbítero, está dirigindo uma boa congregação. Pode separar ele, evangelista, ele merece. Ele tem condições, já deu prova que tem chamada, já provou. Eu fiz a lista. Aí o pastor olhou a lista, chegou na hora da separação. Irmão João, chega aí. E cadê o seu nome? Eu falei, pastor, aí fica a cargo do senhor. Aí eu mesmo que vou chegar e... Não, mas o seu nome tem que ser o primeiro. Eu falei, então o senhor coloca. E ele colocou. Todo o pessoal já esperava, porque logo em seguida, ao encostar da cidade, nós evangelizamos outra cidade, já estava também em movimento, e acharam que veio fazer um outro setor de trabalho, colocar um pastor lá. Aí fui separado e junto comigo de um outro campo foi separado um monte. E todo mundo estava certo que eu ia ser indicado para ir para o campo. Não é bom a gente falar da gente, porque eu te falo, né? Mas todo mundo estava, não era você que vai assumir o campo lá, para você que começou, tal, todo mundo. Não tem ninguém aqui capaz, todo isso é o pessoal falando, né? Estou falando agora porque já faz anos aí. Quem foi chamado para assumir o trabalho lá? Um cara, desculpa a expressão, desculpa a ausência, não tinha experiência nenhuma. Não sabia nem se expressar, não tinha o que dar para as ovelhas. Gente boa, mas é aquilo que Paulo recomenda. Cuidado, não separa homem neófito, que é neófito, que não tem visão, tal, que tem conhecimento, tal. E era novo, o cara tinha o quê? Tinha uns 2 anos que tinha se convertido. E eu já tinha quase 40 anos de evangelho. Quase 13 anos como presbítero, 5 anos como diácono. Olha a experiência. 8 anos, parece, 4, 5, 4, 9, 12. Eu tinha uns 6 anos de obreiro, auxiliar de trabalho. E o cara, em 2 anos, tinha se convertido. Mas na hora que ele foi, todo mundo falou, tem gente que diz, eu nem estou aí, não, a gente sempre trabalha, quem trabalhou. Ih, gente, eu não vou nem entrar em detalhe, estou contando isso aqui só para dar início. Eu dei a demonstração, os irmãos chegaram, pastor, era o senhor. Eu falei, mano, Deus tem seus planos. É uma coisa que sempre me irritava quando eu cai uma flor, uma folha da planta se for permitida por Deus. Não sei como inventaram isso. Mas que eu fiquei chateado, fiquei. Não falo. E eu fazia força, até em casa, da esposa. Você viu, os irmãos falou isso. Eu vi, mas só fingindo. Não vou mentir. Mas eu pensei, falei, não é possível, só quem não presta serve por cima. Eu pensei isso aqui, ó. Isso não é justiça. Eu pensei. Mas eu peguei esse versículo só para dar. Se eu estivesse lá, eu ia chamar Malaquias. Falar, Malaquias, chega aí, ó. Eles estão errados. Para o senhor só o que não presta. Olha para trás, olha por que eles falaram isso. Rapaz. Eu falei muito isso. Mas vamos para frente e atrás vem crente.
Muito obrigado pelo. Muito obrigado mesmo, de coração. Sem nenhuma mágoa. Mas me ajudou pra caramba. Então, meus irmãos, meus amigos, se eu tivesse lá, eu ia chamar o Malaquias e dizer para ele estava certo. Porque a minha decepção com a Bíblia. Eu fiz um vídeo ontem às 12, as 7 alianças que Deus fez com a humanidade, todas pereceram. Nenhuma prosperou. A última é essa aliança. E sempre Deus fazia por causa de deuses. Porque Deus fala assim, não, eu sou o único Deus. Não adorais a outro Deus. Não é isso? Não fazeis imagem de escultura. Não sabeis vós que eu sou, vós sois o templo de Deus, morada do Espírito Santo. Não é? Hoje tem igreja que só raio. Ministério que só raio. Crença. Não resolveu nada. Porque todas as alianças eram baseadas nisso. Todas. Aí vamos lá. A primeira. Vocês sabem que existe um mato que o boi come e morre, espumando. Ele fica tonto e cai, fica se batendo, a cabeça fica assim, a cabeça perde o ânimo e ele cai espumando. Vocês sabem disso, que existe uma Eva no campo que... Sabe disso? Meu avô perdeu, eu me lembro uma vez, meu avô chegou a chorar. Ele tinha uma vaca que dava muito leite. E todo período eu mesmo levei essa vaca várias vezes para cruzar. E era uma alegria dele quando ela tinha o seu bezerrinho. Era uma alegria do meu avô. Entendeu? Era uma vaca que ele tinha estima demais com aquela vaca. Dava muito leite. As suas crias, todas elas eram... E um dia, uma tarde, muitas vezes eu fui levar eles para o pasto e cuidar deles lá no pasto. Dá um nome agora que eu não lembro agora, dá um nome quem faz isso. Pastorear. Fui pastorear várias vezes os gados do meu avô. E uma tarde essa vaca chega babando, sem ânimo. Quando meu avô olhou, falou, e ela comeu ela. Meu avô chegou a chorar. Porque eu tinha um tio que o trabalho dele era só onde ele ia pastar os gados e ver se tinha aquela erva, porque ele tinha que arrancar pelo pé. Não podia cortar que ela brotava. Então tinha que arrancar pela raiz. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, vocês sabiam que lá no Jardim do Éden não tem essa planta? Vocês sabem que Deus não criou essa planta, segundo a teologia bíblica, segundo a narrativa bíblica. Não existia, Deus não criou essa planta. Essa planta ela nasceu depois que Adão pecou. Sabia disso? Não tinha inseto, rato, barata, chato. Sabe o chato, bicho que foi mordido no chato? Não existia. Isso é a narrativa bíblica. Isso passou a existir depois que Adão caiu. Então, se você perguntar quem não tem vergonha na cara, é o Adão. E eu nem vou culpar muito ele, não, porque ele era inocente, cuidado. Quem sabe que eu também não... Se eu fosse pior do que ele, não vou condenar muito ele. Mas, isso aí nasceu depois da queda dele. Então, se você fosse perguntar quem tem vergonha na cara, não é ele. Eu tenho. Minhas mães limpas. Minhas mães limpas. Eu não estou na igreja, mas não estou. Renunciei, não quero nem saber. Mas se caso acontecer, presta bem atenção. De amanhã eu sair com uma mulher qualquer, eu trair minha esposa, nada me dá o direito, tá? Mas eu não me espelho nesses caras. Esses caras são piores do que eu. Tá bom, mas vamos lá. Tudo isso aconteceu depois da queda do Adão.
Então os líderes, eu acho que eles, depois do Adão veio o Noé. Quem é Noé? Só quem conhece Noé é a narrativa bíblica. Porque diz que ele era neto de Melquisedeque, neto de Caim. Era neto de Caim. Vestígio que tem a respeito de Noé é só a narrativa bíblica. Mas vamos ver. Era um homem que andava com Deus, o homem era maravilha, né? Hoje, se a gente toma uma jurubebinha, todo mundo já manda pro inferno. Não é isso? Ah, mas quem tomou uma cerveja vai pro inferno. Não, eu já sabia que todo mundo ia falar mal mesmo, ele plantou uma vinha e encheu o cu. Tomou todas. E era o homem que andava com Deus, era com Deus, não é isso? Se você viu tomando uma cerveja ali, daqui a pouco eu fumando cigarro, ó, pastor, tá fumando, tá bebendo. E o Noé tomou um porre desgraçado. Aí ficou numa alegria. Eu acho que ele, coitado da mulher dele, porque ele tirou a roupa. Aí, rapaz, ele tira a roupa e sai. E segundo, disse que não era um cara servido. Saiu por ali, eu sou o cara. Aí veio um filho dele. Não, para com isso, pai, para com isso. Eu acho que ele não tem vergonha de eu de você. Desculpa, não estou com raiva, não. Jamais. E nem vou mandar, eu nunca mandei ninguém pensar. E vocês já notaram que o fanatismo é uma coisa terrível. O líder dele, tem um líder aí, é um pastor, um grande pastor, está rico, bilionário, nem cheira o hábito dele de dinheiro. Tá? Tem jatinho. Tá? A pregação dele é toda, vocês são trouxa, camada. Chega espuma pela boca, cheio do Espírito Santo. Uma vez eu vi ele estava bravo com esse negócio do Bolsonaro aí, vai ser preso, não vai, isso aí já está enchendo o saco, né? Com o Alexandre de Moraes. Quem vai parar esse desgraçado? Tem umas besteiras que ele fala por telefone, ele e o Bolsonaro. Eu escondi, sei lá, para ele. Agora ele falou, povo, em cima do povo, um monte de gente. Lá na Avenida Paulista mesmo, estava em cima do carro alegórico lá. Quem vai parar esse desgraçado? E ainda falou que Deus ia lascar com ele. Se os homens não parar, mas Deus vai lascar com ele. E o povo, esse é o homem cheio do Espírito. Eu acho que ele não tem vergonha na cara disso ainda. E vi ele no outro ponto. Você paga aluguel, quer ter sua casa? Pega o aluguel de um mês, traz para Deus, que Deus vai te dar uma casa. Quem não tem vergonha isso aí? Isso é de menos. Mas deixa para lá, isso aqui é no dia da tua. Depois do Noé vem o Abrão. Em que eu vou me espelhar no Noé? Em que eu vou me espelhar no Adão? O que eu vou me espelhar? Agora o Abrão. Que até Deus trocou o nome dele para Abraão. Vamos lá. O Abrão sai. Vou contar para você. Vai para o Egito, chega do Egito. O rei do Egito quer comer a mulher dele, porque naquela época, quando o rei queria, se fosse casado, ele mandava matar o marido. Se fosse solteiro, ele ia pra cá, quero eu quero. Ainda hoje no Egito parece que ainda funciona um pouco assim, né? Aí olharam para a mulher do Abraão, disse que a mulher era bonita. A Sara era linda, os cabelão, uma pele bonita. Eu não vi não, mas segundo que está escrito, que ela
famosa, tinha uns quadrinhos bonitos. Aí ela passou toda ali, quando sacudiu o cabelo assim, toda. O rei do Egito olhou. Nossa, eu quero essa mulher. Essa é minha. Mandou buscar. Aí o assessor dele falou, olha, ó, seu faraó, o senhor me desculpa, mas essa mulher não é egípcia não. Essa mulher chegou agora, os hebreus chegaram aí, estavam, vieram aí buscar comida, uma coisa assim, tá de passeio, mas essa mulher não pode comer não. E outra, viu, faraó, eles creem num Deus que olha, brinca desse Deus não. Faraó arretou-se. O que é que quem manda sou eu, Deus daqui sou eu. Manda buscar. O cara falou, não, o senhor não mexia com isso não. Esse Deus dele aí, ó, qualquer coisa ele manda matar. Ele manda praga. Esse Deus deles. Aí foi que infuriou o faraó. O faraó falou, rapaz, o Deus daqui sou eu, rapaz. Traz ela pra cá. Ah, mas eles não andam só não. Por que não anda só? Não, ela tem que vir com o povo, vem tudo junto. Aí falou, pô, manda entrar. Aí quando entrou, Abraão tá lá com medo da porra. Ô, desculpa. Abraão tá todo assustado, medo do cacete. Aí o faraó lá, não é seu nome. Essa legal. Chamou as meninas que preparam. Ó, o senhor vai preparar essa mulher pra mim, viu? Eu vou querer. Hoje eu tenho coisa diferente. Aí olhou para o Abraão um lado ali, Abraão. Não, senhor. Olhou para o Abraão. Quer ver? Você é esposo dela? Não, sou irmão. Eu acho que ele não tem vergonha. Não era um homem de fé? Não era um homem. Não, sou irmã, com medo de morrer. Porque se ele dissesse que era o marido, ele mandava arrancar a cabeça. Arranca a cabeça. Quero a mulher, não quer saber de homem não. Ah, para lá. Aí mandou preparar a Sara. Quando eles saíram dali, ele catou a Sara do outro lado, está preparando, olha. Raspou fora. Levou um egípcio com ele. A Sara já estava. O tempo passou, já estava velho. Ela estava toda esbingolada já, estava toda ferrada. Chamou ele e falou, ô Adão, aquela promessa está falhando, rapaz. Deus não vai cumprir porcaria nenhuma, não. Come a carne por aqui, não, não. Esperar, né? E tem uma outra coisa pior dele. Qual pai que pega o seu filho e a mulher que fez o seu filho joga no deserto para morrer? Porque é para morrer. Ali não tinha condições de sobrevivência, gente. Qual pai faz isso? E tem outras coisas. Então, e tem vergonha no líder. Por isso que eu perdi a perna. Depois do Abraão, vem outro líder. O Moisés. Primeira coisa, Moisés dá uma porrada no Egito, mata ele só numa porrada. E para o Egito, ele era um assassino. Ele teve que sair correndo do Egito porque era um assassino. Assassino no Egito, quem matasse o egípcio era morto. Depois de Moisés, veio Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Quando Samuel foi ungir ele, Deus falou para Samuel, achei um homem segundo o meu coração, então me ungiu. Logo após de ungir, ele saiu, eu sou o cara. O negócio dele era matar.
O próprio Deus, ele quis construir o templo. Deus falou para ele, não, você não vai construir o templo não, você tem a mão suja de sangue, velho. Você é um matador. Aí passando os tempos, ele disse, eu não vou construir, mas eu sou rei. E uma tarde ele olhou, uma mulher ia passando assim. Eu não sei por que esses caras são... Olha, eu vou voltar a dizer para vocês. Eu tenho moral, eu tenho moral. Mas a maioria dos que eu conheço não tem. Por isso que eu desanimei da vida. E muitas outras coisas. O Davi olha a mulher passando, manda buscar a mulher, come a mulher, depois manda buscar o marido da mulher, mata o marido da mulher. Em que eu vou me espelhar no Davi? O filho dele que construiu o templo, disse que Deus falou, olha, você não vai construir porque você tem a mão suja de sangue, teu filho vai construir. O único relato que tem do Salomão diz que ele tinha 600 concubinas, 300 mulheres. Eita, bichinho doce, hein? O cara era o cara. 600 mulheres e 300 concubinas. Um ano tem 360 dias, né? Caralho, era 2 por dia. Vai mentir esse nome, mas tudo bem. Então eu acho descarado esses caras. Eu fui fazer eu fui convidado para uma reunião e eu comecei, eu trabalhei com um pastor, ele já morreu. Um cara, era cabeça o cara. Não posso falar o nome, já morreu, tem família, eu não quero criar problema não. Alguém pode ver esse vídeo e... Não quero ter problema. Eu trabalhei com esse pastor, ele era cabeça. Eu tinha uma bronca dele. Bronca no bom sentido, né? Ele era meio grosseiro assim. Com ele falhou, já era. Entendeu? Ele é um tipo de... Mas eu gostei. Eu aprendi muito com ele. Muito. Eu dirigi um trabalho em Minas Gerais, lá em Sete Lagoas, e a maioria das coisas eu apliquei lá, que eu aprendi com ele. Cara, e uma coisa que eu aprendi com ele foi fazer minha pesquisa, meu relato. Eu aprendi com ele. E ele exigia da gente, às vezes quando chegava na reunião, ele perguntava, cadê a agenda? Use a agenda para não esquecer. Tem que... Então, eu aprendi muito com ele. Então, para onde eu ia, com a agenda, caneta, 2, 3 canetas. Então, eu estava numa reunião, eu estava anotando, aprendi com ele. Isso era muito bom, muito bom. Eu anotava tudo que eu achava no texto. Eu fazia minha pesquisa para ter nota. Eu cheguei nessa igreja, a primeira pessoa que eu vi era conhecido meu, muito conhecido. Era um cara que tinha problemas, muito problema sério. Também não posso falar porque... Mas uma coisa me despertou. Eu olhei para um, olhei para outro e fiz naquele dia mesmo. Até a hora do almoço, que a gente chegamos cedo. Chegamos cedo porque a reunião era o dia inteiro, era 2 horas de ensino de manhã e 2 horas de ensino à tarde. Até a hora do almoço, eu já tinha notado 70% dos que estavam lá na reunião era homem caído. Homem que tinha adulterado, era casado, mas adulterado tinha comida secretária, tinha comida prima, cunhada. 70% dos que estavam lá. Eu tenho vergonha na cara. Eu me chamo João Cecílio Violão, sou casado, pai de 3 filhos, 4 netos, uma bisneta, entendeu? Falha, todo mundo tem. Eu tenho minhas falhas. E ninguém tem nada a ver com as minhas falhas. Desde que ela só atinge a mim,
Ninguém tem nada a ver. Não é? Agora, quando ela passa a atingir a outra, aí já muda de figura. E eu fiquei olhando ali, 70% era de homem. Quando eu me logo que eu entrei para o ministério, existia uma regra no ministério, e a regra era o seguinte: se você chegou a diácono e o diácono cair no ato do adultério, porque para a Bíblia o ato do adultério é o lado mais pior que tem, né? Se ele cair no ato do adultério, o diácono, ele ia passar 5 anos sem ter oportunidade e sem servir para nada. Quem ia até a igreja só nos cultos públicos. Mas não ia ter tempo para nada, ia para os cultos públicos, ia para lá. Mas nos cultos de oração, Santa Ceia, diário. Presbítero, 10 anos. Na época não existia esse cargo de evangelista ainda. Depois que apareceu. Pastor, 15 anos. Hoje, se ele cair de manhã, foi descoberto de manhã, de tarde só tira ele desse lugar e põe para o outro lado. Eu nem vou contar tudo a proldidão aqui, que eu não estou aqui para jogar, desculpa a expressão, me desculpa, bosta no ventilador de ninguém não. Eu estou aqui só para fazer um vídeo mostrando o porquê da minha decepção da Bíblia. Eu vou me espelhar em que nesses homens. Eu fiz um vídeo anterior e falei do primeiro pastor que eu congreguei com ele, é o pastor José Amaro da Silva, de Pernambuco, lá do Recife. Eu morava numa cidade próxima ao Recife. E o meu pastor do Recife, pastor José Daniel da Silva. Eu conheci esses homens. Quem me batizou foi o pastor José Daniel. Não, José Amaro. Esses homens, falha todo mundo tem. Não põe a mão no fogo por ninguém. Mas que deram moral, deram. Agora o que está lá hoje, eu conheci esse cara antes dele ser crente. Eu estava numa igreja uma vez que ele chegou lá, chegou empurrando todo mundo, parecia um boi bravo. Aí eu saí dali e falei para ele, mas esse cara está desviado. Esse cara está desviado, esse cara não presta. Está mostrando na tela. E um grupo de gente está aplaudindo, meu pastor. Não vê que são cegos. Ai, eu sempre respeitei meus pastores. Sempre. Porque a Bíblia manda dar honra a quem tem honra. É preciso ter honra para me dar honra, né? E o pastor Zé Amaro perdeu aqui, hoje, lá na catedral, na sede, a grande igreja lá no Recife, lá na central, aquele terreno ali foi perdido. Os deputados, advogados, governador, prefeito, tomaram o terreno. Sabe que o terreno era da igreja, da capital, e a prefeitura precisava para isso, aí já tomaram. O pastor Gilmar entrou em pânico. Eu estava lá, gente. Ele reuniu a igreja para orar, colocou o campo inteiro em oração, campanha de oração. Demorou muito tempo devolver o terreno, é onde está construído até hoje. Ele não gastou um centavo com o advogado. O de hoje anda fazendo merda, povo, desculpe, né? Aí quando cai na justiça, fica pedindo o dízimo do povo para pagar advogado. Os maiores advogados hoje de Recife são da Assembleia de Deus de Recife. Eu conheci esse cara. E nem vou falar tudo, também estou aqui para jogar.
Então em que eu vou me espelhar? Anda aonde eu dirigi trabalho. Procura minhas mãos estar limpas. Eu posso falar. Eu nunca me envergonhei de minha esposa. Eu nunca traí ela. Depois que aconteceu isso aí, quase que eu traí uma vez. Quase. Eu não posso falar tudo aqui, não, é quase. Mas sabe por quê? Porque na hora eu acordei, uma coisa. Não foi que eu vi voz, não foi diabo, não foi Espírito Santo, não foi nada. Caiu minha consciência que eu ainda estou. Caiu minha consciência e eu. Não. Eu sempre preguei, eu sempre anunciei para os irmãos, olha, cuidado. Tem um hino aí da casa do oleiro, sabe? O cara que faz tijolo lá no oleiro. Diz que o Jeremias foi até a casa do oleiro para vir trabalhar. Os irmãos conhecem isso, que ele foi ver. Chegou lá, o oleiro estava fazendo um vaso. O oleiro está fazendo um vaso, tá, depois que o vaso está prontinho, já para levar para secar. Eu acho que ele já estava colocando na patilheira para secar, para depois queimar, né? Aí o vaso, pum, quebrou. Aí o oleiro, com todo o trabalho, foi lá, voltou o vaso, fez novamente e depois para secar. Aí diz assim, Deus faz assim comigo também, quebra mim de novo e me constrói. E eu sempre preguei divertindo aos meus obreiros. E aos irmãos também. O vaso estava cru, o barro estava cru. Então pode refazer. Mas depois de assado, não. Depois de queimado, não dá mais liga. Eu falava para os obreiros, porque nós só poderíamos separar um obreiro se fosse batizado com o Espírito Santo. Primeiro, para batizar, a primeira coisa é perguntar, você é batizado com o Espírito Santo? Não, primeiro era Deus, você é dizimista, porque se não fosse, ele pode ser batizado porque eu ele tinha que ser dizimista, sempre foi. E o batismo com o Espírito Santo diz que é o batismo com fogo, não é? Não é isso que o Pentecoste ensina? Batizado com o Espírito Santo e fogo. Vocês batizam com água e ele batiza com o Espírito Santo e fogo. Não é isso? Queimou, batizado com o Espírito Santo. Caiu, meu amigo, já era. Antigamente, tinha um livrinho do coração. Eu acho que a maioria dos evangélicos antigos conhece esse livrinho do coração. E tem um desenho no coração. Tem vários insetos ali dentro. Tem onça, lagarto, sapo, giz, né? Diz que cada um representa o pecado. Diz que quando a pessoa recebe Jesus e é batizada com o Espírito Santo entra no coração, ele expulsa tudo aquilo. Quem faz morada lá, no livrinho do coração, quem faz morada lá é o Espírito Santo, não é isso? Assim, eu acho que alguém conhece esse livro. Então, quando o Espírito Santo entra, expulsa tudo. E o livrinho, mais atrás do livrinho tem quando o Espírito Santo se entristece. Diz que volta todo aquele bichinho e o estado do homem é pior. Eu usei muito aquele livrinho, preguei muito aquele livrinho. Então sempre eu pregava, ensinava para os meus obreiros tomar cuidado. Fica pedindo aí, quebra-me de novo, constar minha vida, o barro depois de queimado não dá mais liga, tá bom? Toma cuidado. Não estou pregando não. Estou só entrando num detalhe aqui para vocês terem noção. E a maioria desses pastores hoje, tudo que eu conheço. Para encerrar, gente, eu tenho, tá vendo isso aqui, esse desenho aqui, ó? Esse desenho aqui. Foi um menino que fez para mim, o sobrinho de um pastor, quando eu fiz a escola bíblica. Tá vendo aqui a coordenadoria? Eu fui o primeiro coordenador, o primeiro presidente da coordenadoria do Estado de São Paulo. Primeira escola bíblica.
de obreiro. Isso é um certificado de conclusão, mesma escola bíblica. Assinado por mim lá, ó, presidente, o secretário executivo e o vice-presidente. Lá no Jardim Ansalca, em Guarulhos. E isso aqui eu fiz uma apostila para distribuir para o pessoal. Eu fiz uma apostila e uma circular. Fiz uma apostila e fiz uma circular para distribuir para os obreiros. Nessa apostila aqui eu distribuí, ó, eu tirei aqui, ó. Na época eu com muita dificuldade. Isso aqui não foi com dízimo não, foi com dinheiro no meu bolso, trabalhando de pedreiro, tá? Isso aqui eu fiz muito. Quando eu fui para o Rio, eu levei um monte de apostilha e não cobrei de ninguém não. Isso era trouxa, né, gente? Trouxão. Não era? Ah, não, pô, estou tão tranquilo. Ó, eu não tenho dinheiro nenhum no banco. Mas o banco está atrás de mim, não. As 7 igrejas da Ásia Menor, que Jesus ditou e João escreveu. Você sabe onde está a igreja hoje? A igreja hoje, você sabe onde é que ela está? Está na última carta. A carta da igreja de Laodiceia. Lê lá. A igreja diz assim, sou rica, sou poderosa. E Deus dizia para ela, você é miserável, pobre e novo. A igreja hoje, o ministério é tão rico, tão poderoso. Eu não vou citar o nome do ministério, mas todos eles, vai nos principais livros, o templo é um colosso. Nossa! Vê quantos milhões foi gasto ali. Vê quantos crentes morreram por falta de um comprimido. Vê quantos obreiros morreram porque não se alimentaram bem. Mas olha que lasca de tempo. O bispo mais cedo formou um grande templo aí, ó. Olha o templo de Salomão. Trabalhando com o dinheiro dos. E eles estão pregando que Jesus vai voltar para levar todo mundo para o céu. Vai deixar isso aí para quê? Será que é para as mães dele que não vai subir? Então hoje está assim, ó. Depois vou fazer até um vídeo sobre as 7 cartas do Apocalipse. E hoje o movimento está lá, de Laodiceia. Que diz, nós somos ricos, poderosos, miserável, pobre e nu. Eu vou fazer um vídeo ainda sobre isso. Então, o que eu fiz de comentário, eu perdi a fé na Bíblia, sim. Tem coisa ali que dá para se aproveitar? Tem. Mas então, como é que eu estou falando? Eu tenho, né? Agora, esses livros eu acho que não. Eu estou passando por cima. Tem uma história na Bíblia que eu ainda vou fazer um vídeo sobre ele, sobre o Jéfter. Quem era esse cara? Esse cara era um filho. Olha que se fala o povo de Israel. Era o filho de um sujeito com uma. Vou entrar agora. Com uma outra mulher, com uma militriz, com uma concubina, como diz ali. E os outros filhos que eram com a legítima cresceram juntos, já estava grande. Sabe o que ele fez? O homem. Eu então vou fazer um vídeo sobre isso aí. Ele desprezou o filho, mandou o filho embora, vai embora, porque os outros começaram a brigar. Não, ele não pode ter parte da nossa herança, porque é filho de outra mulher. Aí ele pegou, deu uma parte pro cara, mandou o cara embora. Ali nasce a primeira gangue
Não se fala de gangue, um cara que arruma um grupo de gente rejeitado da sociedade, um bandido, vai. Ladrão, traficante, forma uma gangue. Primeira gangue nasceu ali, a gangue de Jefité. E quando os filhos de Israel estavam perdendo a batalha, e assim foram atrás dele, falou, meu irmão, sabia que eles tinham uma gangue, eram uns caras que pegavam da pesada, Aí eles foram até, meu irmão, olha, nossos inimigos eram uma desgraçada, e agora? Então, aposto tu é meu irmão. Aí ele falou, é? Agora sou eu, irmão de vocês. Ah, que legal. Quem falou isso? Ah, meu irmão. Meu pai é o teu pai. Isso não é a mãe, meu pai. Tu é meu irmão. Aí o Jefferson falou, beleza. E aí, o que está acontecendo? O bicho está pegando e a gente não consegue vencer. Aí o Jefferson falou pra mim, beleza. Eu vou lá, mas se eu vencer a batalha, eu posso ser o chefe de vocês? Posso. Se eu vencer, eu posso ser o chefe e mandar vocês. Aí não tinha outra opção. Tá certo, meu irmão. Já foi lá. E ele ainda deu uma mancada. Ele deu uma mancada que por isso que eu falo, gente, a Bíblia. Ele deu uma mancada que ele fez um voto. Falou, senhor, eu vou lá para aquela guerra. A guerra lá se eu vencer, senhor, eu vou te dar um presente. Vou fazer um voto aqui com o senhor. Se eu vencer, quando eu voltar, a primeira coisa que eu achar, eu vou te oferecer em sacrifício. Eu acho que ele tinha algum carneiro, uma carneira bonita. Né? Ele queria, deve ser, porque ele era ladrão, né? Eles roubavam, então ele deve ter roubado uma carneirinha boa, bonita, e era o xodózinho dele, né? E sempre quando ele chegava, a coleirinha vinha. Né? Cachorro não, porque hoje tem esse cachorro de estimação. Quando você chega, o cachorro vem balançando o rabo, mas não se oferecia muito cachorro em holocausto, não. Era mais ovelha. Então dá a entender que era uma ovelha que ele tinha lá. Tinha bastante essa que gostava dele. E ele disse, essa aqui ninguém vai matar. Eu acho assim, eu deduzo. E ele fez um voto. Se o senhor me der a vitória, quando eu voltar para minha tenda, a primeira coisa que eu achar que aparecer, eu ofereço. Foi lá e venceu. Quando ele volta, quem vem? A filha. Lá vem a filha, papai. Eu falei, puta que... desculpa. Desculpa aí, gente. Ele falou, puxa vida. Minha filha, por que você fez isso? Eu vou fazer um vídeo aí sobre isso, mas dei uma palhinha agora que eu lembrei. Gente, muito obrigado. Valeu muito que fez valeu mesmo, muito obrigado mesmo. Comentário e peço, faz um comentário, me ajuda muito, pode falar o que vocês quiserem falar, pode mandar para o inferno, pode dizer que eu estou desligado, pode falar o que você quiser. E eu quero dizer para vocês que só desejo o bem. Eu quero o bem, porque eu só quero para vocês o que eu desejo para mim. Eu acho que é por isso que eu estou com essa idade e não sinto nada. Dores. Alguma coisa, porque também a idade, eu estava meio chateado há seu tempo. Tem hora que a gente está assim, né? Mas é por isso que eu sou tranquilo. Eu não desejo mal para ninguém. Não. Tem tanta experiência na vida, se for contar o ano não dá. Mas fica por aqui, tem mais tempo, enquanto vivo estiver. Eu vou fazer, e eu tiver essa liberdade, fazer vídeo, jogar no YouTube, YouTube distribuir, eu vou fazer. O que eu puder alertar, o que minhas experiências de vida, pode ser que ajude algum, pode ser que algum está passando aquilo lá e diz, puxa, vida de um velhinho lá, feinho, dentado, não tem dinheiro nem para arrumar a chapa. Vem velhinho, bebê falando de filhos, falando pro morto, pro vídeo, mas falando alguma coisa que dá para se aproveitar. Né? Quem sabe?
Vou continuar fazendo meu vídeo. Mas por enquanto, gente, eu quero agradecer de coração a todos. O desejo do meu coração é que esse dia seja um dia maravilhoso para você. Você que está com dificuldade financeira, o meu desejo é que você consiga sair da dificuldade. Você que está passando por um momento de enfermidade, doença, meu desejo é que algo aconteça e você saia dessa doença. Tudo de bom para você. Muito obrigado. Se possível, dê o like no vídeo. Se inscreva para o meu canal desenvolver um pouquinho, aparecer. Não para ganhar dinheiro, né? E se você quiser me ajudar, eu aceito sua ajuda. Me ajude. Mas dando like e se inscrever no canal já me ajuda. Muito obrigado. Uma linda quarta-feira e o resto da semana feliz. Nós estamos lá. Muito obrigado.